Bom dia, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Aqui é a pedra fundamental do grupo, aqui é a Rádio Bandeirantes. A Thaís já foi embora, eu ia falar com a Thaís rapidão, mas acho que ela já deu no pé. Achou que eu não estava aqui ainda. Tô aqui, Datena, bom dia, tudo bom? Olha nós aqui outra vez. Tava aqui recolhendo Thaís, minhas coisas, passando o alquinho, preparando para o pessoal que está chegando agora. Eu queria usar, você é muito zelosa com os nossos companheiros, eu queria usar das suas informações para tentar começar a fazer o programa, porque se é verdade, eu tô por fora de tudo, porque eu acordei agora. Eu fui dormir 2h30 da manhã, mais ou menos, 2h30, 3 horas da manhã, ainda existia a perspectiva da greve do metrô. Perspectiva não, era a greve do metrô. Tá tocando o telefone lá, meu filho, atende lá pra Thaís, ó. Vocês não ajudam a Thaís aí, tem que mexer em algum botão aí, ó. Vai ajudar a Thaís aí, ô Garrafa, você não faz nada já. E ainda nem ajuda a coitada da Thaís, ela tá desesperada ali. Eu ajudava o PRH também. Onde é que você vai, ô Garrafa, que você não senta ali? A Thaís tá pedindo pra você sentar ali. Pronto, faça aqui. alguma coisa aí. Pronto, já acordei, ô Thaís. É Boa. que eu fui dormir 3 horas da manhã e é gozado. De repente, esses caras, governo e metroviários, 3 horas da manhã eu liguei pro Joel, 2h30, 2h15, sei lá, porque de madrugada você perde meio que o controle do horário. E eu avisei o Joel, tem greve aí e tal. Eu sabia que ele estava dormindo, mas quando acordasse às 4, logo depois, ele iria ver o que eu passei para ele no WhatsApp. Pô, e de repente não teve greve coisa nenhuma, mas foi pior do que greve. Porque os caras anunciaram, depois entraram, acho que num acordo 3 da madrugada. É hora de entrar em acordo, 3 da madrugada, e parece que deu o maior rebu na cidade, não foi isso? Pois é, deu, viu, Datena? Porque o metrô não abriu. O metrô abre 4h40 todo dia. Algumas estações abriram ali perto das 7. Então foram 3 horas de atraso na abertura do metrô, ou quase 3 horas. O que faltou? Se havia uma negociação em curso que poderia impedir a greve, Claro. Deveria estar todo mundo no seu posto de trabalho, não é? Aí falou, fechamos acordo, segue. Fora que, Datena, vamos combinar, né? Fazer greve em transporte público no meio da pandemia é uma falta de humanidade, né? Porque evidentemente que você vai gerar mais aglomeração. Não é? Mais ou menos, mais ou menos. Eu acho uma falta de humanidade, você tem razão com a questão de aglomeração, mas eu acho uma falta de humanidade. Era até bom parar tudo, não só o metrô, mas o trem e o ônibus também, porque do jeito que esses caras estão trafegando lotados é pior do que qualquer coisa, entendeu? Não adianta. O Estado não consegue, até o secretário Baldi, foi muito legal quando ele falou aqui de uma forma transparente. Eu achei impossível você trafegar do jeito que o Caran quer, com todo mundo sentado. Não vai acontecer isso, porque nunca aconteceu e não vai acontecer mesmo. Enquanto a gente não ajudar a ter empresas de ônibus, não é, capazes de carregar as pessoas do jeito que devem ser levadas e não carregar, porque carregam como gado. Se a gente fizesse parte da associação ruralista, os ruralistas já estariam quebrando o pau, porque as vacas, bois, caprinos, bubalinos e equinos são muito melhor transportados do que a gente. Não adianta chiar comigo não, porque é verdade, faz tempo que eu reclamo dessas empresas de ônibus. Mas o crime é que na pandemia eles querem rodar com 100% da frota, como determinou a justiça. Mas quando que você viu um ônibus, um vagão de metrô, um vagão de trem que não tivesse gente em pé na história do transporte público brasileiro? Só se fosse lá na época do bonde, não era, porque os caras andavam pendurados. Então nunca tivemos um transporte público que respeitasse o distanciamento. Agora você tem razão, claro que com o metrô fechado iria sobrecarregar o resto do sistema. Agora, o absurdo mesmo é o cara tomar a decisão 3 horas da manhã, né? Isso é um absurdo, isso não tem cabimento. Então não vai ter mais greve, hein? 3 horas da manhã. Foi a mesma coisa que aconteceu quando, uma vez, eu estava apresentando o Brasil Gente, ô Thaís, aí de repente os caras resolveram decretar uma paralisação. 2 horas da tarde, eu estou lá. Comecei o Brasil Gente, a greve tinha começado às 2 da tarde. Aí eu falei com o 90, que é o cara que domina um pedaço ali e tal. Falei, o 90, vem cá, você para ser 100... Você precisa parar com essa palhaçada, não tem cabimento, greve 2 horas da tarde.
Porque todo mundo que tinha que trabalhar com o transporte coletivo já foi. E vai ter que voltar. Vai voltar como se não tem transporte coletivo? Ele falou, você tem razão. Em 40 minutos está tudo andando. Você vê um cara, hein? Um cara decidiu pela categoria toda e 40 minutos o negócio estava andando. Agora, sinceramente, eu não entendi. Acho que tanto o governo quanto os metroviários erraram dessa decisão de não ter greve às 3 horas da manhã. 3 horas da manhã, o trabalhador está tão cansado que ele... Se bem que tem alguns que acordam esse horário, né, Thaís? Se o metrô abre 4h40... Tem muita gente que entra cedo no trabalho. Mas foi uma balbúrdia sai, a cidade hoje de manhã, Thaís? Foi uma balbúrdia da Atena, porque juntou muita gente nos acessos às estações. Então, por exemplo, a gente estava com a reportagem da Rádio Bandeirantes na estação Corinthians Itaquera. Juntou uma fila enorme Absurdo. de gente aglomerada esperando abrir literalmente o portão da estação, que foi aberto ali por volta de 6h30, 6h40 da manhã. Para uma estação que abre às 4h40, você imagina a quantidade de gente. Tá todo mundo com medo, né, da Atena, de perder o emprego nesse momento aqui. Ninguém vai pegar metrô 4h40, 5 da manhã, porque gosta, né? Não, as pessoas... É por isso que nós temos uma pandemia, né? Você fala assim, poxa, mas parece o gado indo ao abate. O gado, quando vai para o abate, sabe que vai morrer. O bicho lá, a vaca, quando vai... O bifão que você vai comer agora... Eu falo assim, nossa, eu tenho tanta dó de comer coelho... Que diferença tem de você comer coelho e vaca? É a mesma coisa. Então eu acho que isso aí é um cinismo desgraçado. Comer galinha, coitadinha da galinha também. Todo mundo come frango, mas coitadinho. Você olha pro pintinho, assim, pro frango, você fica com dó. Mas o bicho sabe que vai pro abate, ele sabe que vai morrer, mas vai tudo ali quietinho, seguindo o seu destino e tal. Não é? Assim é o povo brasileiro, é um rebanho que ninguém tira a cabeça de fora. As pessoas ficam ali, porque se você sair do rebanho, eles te matam, de uma certa forma ou de outra. Agora você matou a charada, os caras estão indo trabalhar, mesmo com vagões lotados, com greve ou sem greve, com medo de perder o emprego. Porque deve ter mais de 25 milhões de pessoas sem trabalho no Brasil. Anunciam 15, mas você pode botar mais 10 milhões aí com trabalho informal e gente que há 3, 4, 5 anos não consegue sequer... uma vaga e com o diploma na mão, entendeu? Quantos moleques saíram do Brasil e foram para fora do Brasil tentar a sorte no Brasil, quando se formaram aqui e de repente não viram nenhuma perspectiva de trabalho. Então o cara vai trabalhar porque está ferrado. Agora, essa pandemia só serviu para exacerbar, na minha opinião, não sei qual é a sua, uma coisa, é um desgoverno desgraçado que nós temos em todos os estados brasileiros, ou na maioria deles. Né? Os caras misturaram a incompetência em gerir a pandemia, quebraram a economia, a patologia é a segunda pior do mundo, nós só vencemos os Estados Unidos. Vamos passar, a Índia vai passar a gente, porque tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas da Índia. Né? Se fosse ainda um país único, Índia e Paquistão, porque era sob o domínio inglês, teria mais gente do que na China. Mas vai passar a gente por questão de números. Os Estados Unidos passam a gente por questão de números. Lá tem 330 milhões de habitantes, aqui tem 210 milhões de habitantes. Então a gente já estava com a taça do mundo de incompetência em gerir a doença, porque nós temos quase 100 mil mortos, e a incompetência no campo de trabalho, que tem muita gente quebrada. Então você matou a charada. O cara só vai trabalhar e pegar metrô às 5 da manhã, às 4 da manhã, porque tem medo de perder emprego. Né? Os gringos não. Os gringos, o cara em casa, o americano recebe, o Barão falou para você, falou para mim também, o cara recebe 3 mil reais por semana em casa, sentado, sem trabalhar. Ganha 12 mil reais de auxílio-desemprego nos Estados Unidos. Não precisa trabalhar. O país banca o cara. Aqui a gente recebe 600. Mas aí eu tô com o Bolsonaro. É pouco, mas é o que tem, né? E para quem não tem nada, serve para alguma coisa quando o cara recebe. Agora, eu acho que é um total desgoverno desses estados que já estão perdidos com a pandemia, e o transporte público eles nunca geriram de uma forma legal e bem definida. Falando isso, eu complico muita gente. Desculpa aí se eu complico vocês, viu?
Eu não queria complicar vocês, mas eu acho o transporte público de São Paulo uma porcaria. E a maioria desses donos de ônibus e transporte coletivo de São Paulo, a maioria enriqueceu às custas de um péssimo serviço prestado ao povo. Eu não devia estar falando isso aqui. Você sabe bem por que eu não devia estar falando isso aqui. Mas eu falo porque eu acho um absurdo o que fazem com o povo brasileiro nesse transporte coletivo, ainda mais durante uma pandemia. Isso sim é crime contra a humanidade. Você trafegar pessoas, não é? Que lotam um vagão, que a máscara quase que perde a sua eficácia ali dentro de fungando no cangote de outro. Os transportes completamente lotados, é caro para quem não ganha nada, entendeu? E o cara não tem uma segurança. Se colocassem mais ônibus numa mesma linha e tal, talvez desafogasse a situação, mas o cara não quer gastar com mais motorista, mais cobrador, mais pneu, mais combustível, e fica essa droga que é o transporte coletivo em São Paulo. Infelizmente, essa é a minha opinião. Eu não gostaria nem de dizer isso aqui para não atrapalhar ninguém, para não torrar a vida de ninguém, para não atrapalhar a vida de ninguém. Aliás, o que eu menos quero fazer hoje em dia é atrapalhar a vida dos outros. Mas eu não consigo guardar minha língua na boca. Tem hora que eu aciono a língua e desligo o cérebro. Mas é legal que aí a gente fala com o coração. Meu coração não é lá essas coisas, mas eu consigo falar com ele ainda, porque ele tem um monte de bola. Thaís, você já falou demais, coitadinha, tá desde manhã falando. Vai descansar, Thaís. Beijo, Datena, bom programa, hein? Até amanhã. Obrigado. Beijo grande. Então é isso. Eu não sei, na sessão Qual é a Sua, você diga aí pra gente o que você acha de mais essa atrapalhada de governo e de metrô, entendeu? O ônibus, então, nem vou falar. O ônibus, vocês sabem qual é a minha opinião. Acabei de falar sobre o ônibus, o que eu acho há muito tempo. Acho que devia ser feita uma nova licitação e colocar gente interessada em trabalhar para o povo e pelo povo na cidade de São Paulo. Essa é a minha opinião, entendeu? E se esses caras quisessem continuar no sistema, que o fizessem de forma a beneficiar o povo e não ao bolso deles. Como é que foi feita a Gol? De um cara que trabalhou muito mal operando o ônibus, do mesmo jeito que a maioria desses caras opera, e aí o cara ganhou tanto dinheiro que ele fez uma companhia aérea. Mas Deus é justo, né? Deus é justo porque o povo sofre, mas até esses caras estão sofrendo hoje em dia. Não companhia de ônibus, que ganha o que quer, que a própria justiça manda a frota toda rodar. Mas frota toda, o que adianta a frota toda rodar se tem uma linha e o outro ônibus da mesma linha passa quanto tempo depois? Quantas horas depois? Você que está me ouvindo sabe disso. Você que está indo trabalhar de carro porque tem medo de pegar ônibus lotado e ficar contaminado pela Covid, você me responda aí na sessão qual é a sua. Você preferia muito mais ir trabalhar com transporte coletivo, né? Porque não tem condição. O cara que tem carro, ele vai de carro de medo de pegar a Covid, contaminar a mãe, o pai, a avó, a tia, o cachorro, o papagaio e tudo mais. Me responda aí, por favor, na sessão qual é a sua, não é? E depois tem mais, metrô, os caras estão de brincadeira aqui em São Paulo. O metrô de São Paulo, ele liga nada a lugar nenhum. E todo governo que entra diz que vai aumentar a quilometragem do metrô, mas não passa de 100 quilômetros, nem com tiro de canhão e nem rezando para Santo Expedito. Garrafa, Santo Expedito é aquele das causas impossíveis? É ele mesmo? É ele mesmo, impossíveis, então, perdidas. Nem se São Expedito tivesse aí nos governos de São Paulo, a gente teria mais estação de metrô, mais quilometragem de metrô. O metrô não sai de 70, 80, 90 quilômetros. O México, que em termos de economia não é lá grande coisa, e não é mesmo, tem um grande povo, é um país muito bonito, já estive lá várias vezes, nossos irmãos mexicanos, mas a economia do México é muito ruim, né? Lá eles começaram o metrô na mesma época que nós aqui em São Paulo, começaram a expandir o metrô. Eles têm mais de 300 quilômetros de linha de metrô na cidade do México, e aqui não passa de 100 quilômetros. Por quê? Por que não passa? Se nós temos muito mais poderio econômico que o México. Aí, amigo, aí você sabe como é que é o negócio, né? Você sabe melhor do que eu por que não passa de 100 quilômetros, não? Porque se não tiver o famoso PURFA,
né? Agora estão querendo recuperar o Odebrecht. Eu recuperaria o Odebrecht. Só que eu pegaria os donos da Odebrecht e demitiria os donos da Odebrecht, faria uma licitação, um leilão, sei lá o quê, com empresários respeitáveis, e há muitos empresários respeitáveis no Brasil, porque o Brasil é um país que tem realmente bons empresários, senão a gente não seria a 10ª economia do mundo. Pegaria um empresário respeitável e colocaria na frente da Odebrecht, que roubou pra caramba o Brasil, servindo de caixa 2 para governos canalhas e políticos canalhas. E assim faria com todas as firmas que cometeram crimes contra o Estado brasileiro. Quer que eu fale o nome das firmas aqui, ô Garrafa? Não, acho que não precisa. Quer que eu falo? Não, acho que não precisa. Melhor não, né? Acho que não Melhor precisa, não. mas já tá entendido. Melhor não, mas tô quase falando. RB fechada com você. Opinião. O que é certo. José Luiz da Atena. Na Bandeirantes.